Bom dia, meu nome é José Idazi, eu sou um dos organizadores do Clube da Ciência e eu sou biólogo, mestre e doutor em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás e hoje eu queria, dizer um pouco sobre o que é a ficção, como que é o nosso estado, aí, o estado da arte da ficção científica e da divulgação científica e também dizer quais foram as minhas influências, quais livros me influenciaram e também, no final, dizer um pouco sobre o que é o Clube da Ciência, como que ele funciona, tudo bem? Então, a gente sabe que a ficção científica e a divulgação científica sempre estiveram muito bem entrelaçadas. A ficção científica, no século XIX, a gente tem um marco que foi o Frankenstein, e depois a gente teve alguns autores importantes aí, bem conhecidos, que foram H.G. Wells, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Aldous Huxley. E aí, depois a gente chegou na década de 60, 70 do século passado, e a gente teve Star Trek e Star Wars, que conseguiram popularizar bem a ficção científica aí nas pessoas. Talvez até mais Star Trek tenha sido importante para a divulgação científica, porque colocava sempre vários conceitos interessantes da física para que as pessoas procurassem mais sobre o assunto, sobre os assuntos. É, e aí, depois a gente chegou na década de 80 e começou a ter uma ficção científica mais voltada talvez para o cyberpunk, e aí a gente tá tendo esse, esse, essa influência cyberpunk até hoje. E também, né, agora dizendo um pouco mais da divulgação científica, a divulgação científica a gente pode voltar aí no século XIX também, quando tinha ainda o início por exemplo, Scientific American, que, que foi até bem importante, né, para a divulgação da ciência, até Einstein publicou lá. E também, no século XIX, a gente teve alguns livros importantes que hoje podem ser ditos, né, de divulgação científica, mas que na época não era tanto. Por exemplo, a gente tem A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Né? Hoje, por felicidade dos cientistas, um aluno de ensino médio consegue entender o que o Darwin queria dizer perfeitamente. E isso é muito bom, né, para se pensando aí no desenvolvimento aí da nossa ciência. E depois, até no século XX, a gente teve a figura importante do Einstein. Só de falar em Einstein aí a gente já tinha vontade de estudar a ciência. Depois a gente teve outro físico importante no mundo que foi o Richard Feynman, ganhador do Nobel de Física. É, e na década de 70 a gente começou a ter um pouco mais de livros importantes, como por exemplo O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Esse livro foi importantíssimo para a história da biologia, para colocar um enfoque maior da evolução nos genes. Né? Os genes começaram a ser protagonistas aí da evolução das espécies, aí, das populações das espécies. E aí, na década de 80, surgiu um marco da divulgação científica que foi o Cosmos, tanto o livro quanto a série de televisão do Carl Sagan. E isso foi um grande marco para a gente, né, da divulgação científica, porque depois surgiu, por exemplo, canais de televisão, como por exemplo o Discovery Channel, mais tarde ainda surgiu o National Geographic, e todos eles tiveram um pouco desse impacto do cosmos na sociedade. Todos eles tiveram a importância do Carl Sagan e deles. Também a gente a gente pode ver algumas outras figuras, como por exemplo Stephen Jay Gould na biologia, que foi importante. Ele escreveu uma obra bem importante
bem interessante que se chama A Falsa Medida do Homem, que meio que desmistifica, meio que é, tira o mérito daquelas pesquisas que eram feitas no início do século XX, que tentavam subordinar um homem ao outro, usando medidas científicas, falando que tem uma característica cranial diferente da minha, então isso quer dizer que é inferior, e aí tenta tirar, né, destruir esse tipo de argumentação. Então, bem importante para a história aí da divulgação científica. E agora eu vou mostrar alguns livros que foram bem importantes para a minha vida acadêmica. Fico feliz até em compartilhá-los. A Origem das Espécies, claro, todo biólogo tem que ler esse livro. Também Cada Caso um Caso por Acaso, do Fábio de Mello. Tem até uma dedicatória dele quando eu comprei o livro. Ainda Isto é Biologia, do Ernst Mayr. Ele até coloca no livro uma definição de ciência que é bem interessante, que é conhecer, prever e controlar. Então essa é uma forma de resumir ciência que eu carrego comigo até hoje, que meio que faz a gente não precisar tanto daqueles tipos de definição de ciência que envolvem coisas popperianas, né, que falsabilidade, esse tipo de coisa. Não, vamos focar no que é simples, né? Conhecer, prever e controlar. Mas lógico que tem várias críticas a esse tipo de pensamento, tentando simplificar a ciência. Também um livro bem importante para mim, que foi A História das Ciências, no início da graduação que eu li. Fala aí a história da matemática, da física, astronomia, química, e aí em outro volume da Ciências da Terra e Ciências da Vida. Então, para cada uma dessas ciências, a gente tem a história, desde que se tem história dessas ciências. Também, 2 livros importantes aqui, mas A Magia da Realidade e O Maior Espetáculo da Terra, do Richard Dawkins, e também tem um outro, que é A Grande História da Evolução. Todos eles foram bem importantes para minha carreira acadêmica. E aí um livro que eu ganhei do meu orientador, no início eu acho que minha primeira ou segunda iniciação científica, ele me deu eu acho que aniversário, que foi bem importante para minha carreira, que foi aí o Cartas a um Jovem Cientista, do Marcelo Gleiser. O livro é o próprio Marcelo Gleiser falando com ele mesmo no passado, e é bem interessante aí para quem quer seguir uma carreira científica. E agora eu vou falar um pouco sobre o Clube da Ciência. O Clube da Ciência é um serviço que a gente quer abrir, um serviço novo, em que a pessoa ela paga uma mensalidade, ela assina um plano mensal ou semestral, e ela recebe, para cada mês assinado, um livro de divulgação científica ou de ficção científica. E aí ela recebe também alguns mimos aí, entre aspas, algumas coisas, por exemplo, marcadores de páginas personalizados, também artes criadas pelos nossos organizadores, bichinhos de biscuit e várias coisas que a gente pode enviar junto para que seja sempre uma coisa especial todo mês, além da própria leitura do próprio livro, né? Também o que a gente quer proporcionar para as pessoas é um contato direto entre cientistas de universidades e o nosso público, né? A gente quer que cientistas possam conversar por meio de vídeos, por meio de fotos, por meio de posts no Facebook, possam comunicar sobre suas carreiras acadêmicas, sobre a divulgação científica de modo geral, e aí a gente fazer toda uma rede que
que influencia as pessoas, né, a gostarem mais de ciência. Então esse é o nosso objetivo, essa é a forma como a gente pensa aí que pode ser o Clube da Ciência, de como o Clube da Ciência pode ajudar a sociedade de maneira geral. Então é isso, pessoal. Fico muito feliz de tentar essa ideia aí, de começar essa ideia com vocês, e até a próxima. Obrigado.